vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Ok. Então, assim, o reforço, o reforço positivo seria isso, quando você apresenta um estímulo, né? E aí o comportamento vai aumentar. No reforço negativo, você remove um estímulo, né? Você remove algo que motiva aquela pessoa, entendeu? Não sei se você conseguiu compreender, Jéssica? Entendi, sim, professor. Obrigada. Nada. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo. Então, aqui, por exemplo, a extinção de uma resposta, agora sobre a questão da extinção, né? A extinção de uma resposta ocorre quando a resposta não é mais provocada devido a uma ausência contínua de reforço. Aqui eu coloquei um prato de camarão e uma pessoa depois de comer o camarão, né? Comer o camarão ele vai ser um reforçador para essa pessoa até o dia que ela não sente mal com o camarão, né? Por exemplo, se ela compra um camarão num lugar e está estragado, ou então se ela descobre que ela tem alergia, né, passa mal, então a tendência é que o estímulo se extinga, né, que ele diminua, tá? Então, assim, por exemplo, você compra uma coxinha lá na cantina da faculdade. E aí, aquela coxinha está muito boa, beleza. Você é condicionado, tá? Então toda vez que você vai lá, né, você recebe, você tem esse reforço positivo, né, que a coxinha é boa demais, tá? Só que muda a cozinheira lá, muda a fritadeira lá da, da cantina, e aí você um dia você come uma coxinha, não tá boa, ela tá cheia de massa, só massa, não tem recheio. Outro dia você compra, só tem massa de novo, é só coxinha de vento, né? Então aí vai diminuindo a sua frequência de ir lá naquela cantina comer coxinha. Entende? Vai extinguindo isso. Tá bom? E a modelagem, né? O que seria modelagem? A modelagem é uma forma de reforço que a gente faz com um animal, até mesmo com pessoas, né? No sentido de ir ensinando, né, comportamentos cada vez mais complexos, né? Então, assim, se você, se você começa a trabalhar numa empresa, de certa forma, eles vão fazer uma modelagem com você, porque você vai aprender como que é a rotina lá, como que é o serviço, né? A não ser que você já chegue aí num nível assim, mais superior, né? Quem já está lá, né? Que você já chegou justamente para somar e tal. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar como trainee, né? Ele está ali para aprender, está ali para desenvolver algumas habilidades, algumas competências. Então, de certa forma, vai sendo feita uma forma de modelagem, ele vai se formando enquanto profissional, né? No meio animal é mais fácil também da gente ver isso, né? Então, o condicionamento operante pode promover o desenvolvimento de comportamentos mais complexos por meio de um processo chamado modelagem. A modelagem envolve reforço de aproximações sucessivas de um comportamento-alvo complexo. Então, por exemplo, se você quer ensinar um cachorro a rolar, então, cada movimento que ele faz, né, assim, se aproximando, né, desse malabarismo que você quer que ele faça, é recompensado, né? Então, assim, você vai dando recompensas até a próxima etapa. Quando você quer ensinar um passarinho, por exemplo, uma calopsita, um pombo, né, a passar uma argola, o que você faz? Não tem nenhuma argola aqui.
Mas você, cada vez que ele se aproxima da argola, você já oferece comida, você já dá um estímulo, oferece um brinquedo, né? E aí, de certa forma, você está modelando aquele comportamento, tá? Até que ele atravesse a argola, né? Então, esse seria um processo de modelagem. Então, cada etapa do processo é um fim em si mesmo, ganhando reforço para o indivíduo, e então se torna apenas o pré-requisito para a recompensa na próxima etapa, até que toda a série de comportamentos seja necessária para o reforço, né? Então, e sobre a personalidade, né? O que isso tem a ver com a personalidade, né, conforme Skinner pensou, né? O Skinner propôs que o comportamento humano é moldado por uma variedade de consequências. Essas consequências ou contingências podem ser administradas por outra pessoa, pai, professor, cônjuge, chefe, e podem ocorrer naturalmente no ambiente. Cada consequência afeta a probabilidade futura desse comportamento. Então, essa moça aqui está fazendo uma receita, né? Não sei se vocês estão vendo o ovo aí caindo, né? Mas ela está fazendo uma receita que provavelmente vai ficar muito boa. E se o marido dela, o irmão, quem vive com ela lá, se aprova o prato que ela fizer, provavelmente ela vai ser encorajada a cozinhar mais, né? A aprender novas receitas, a talvez até repetir essa receita, né? Aí, não só em questão de comida, né? Se, digamos que você não tem muito costume, as moças, né? Acho um pouco difícil isso acontecer, mas digamos que você não goste assim muito de usar esmalte, né? Fazer unha e tal. Aí um dia você faz. Aí suas amigas todas te elogiam, nossa, mas que unha bonita, nossa, você ficou maravilhosa, e etc. E tal. E aí talvez, né, você seja reforçada a fazer unha mais vezes, né? Digamos que você é, receba um buquê de flores de uma pessoa que não te reforça positivamente. Você não se sente reforçada por aquela pessoa positivamente. E aí, provavelmente, vai ter a extinção do comportamento, né, daquela pessoa. A pessoa não vai te dar mais buquê de flores, né, porque a resposta que ele teve, né, provavelmente foi negativa. É interessante a gente pensar até nessa questão da teoria do amor, né, dos relacionamentos, porque para o Skinner, o amor seria você dizer para a pessoa que ela te reforça muito, né, ela te reforça positivamente. Né? Ele trabalha tudo com questão de reforço e, e punição, enfim. Então, é, interessante quando você tem essa questão, né? Assim, é um pai que reforça uma filha, é um professor que reforça um aluno, um cônjuge, a esposa que reforça o marido, ou vice-versa, né? O chefe que te reforça. Então, tem gente, por exemplo, que está numa empresa, ele ganha pouco, né? Ganha mal, mas está ali por quê? Porque as pessoas reconhecem nele uma habilidade, né? Existe todo um convívio ali, as pessoas gostam dele, então ele é reforçado pelo ambiente, né, pelas pessoas que estão ali, né? Mas financeiramente não, mas acaba que a pessoa, de certa forma, ela escolhe, né, o que ela vai, de certa forma, ela modela o comportamento em relação àquilo que reforça mais, né? Para algumas pessoas o dinheiro reforça mais, para outras pessoas a convivência, né, os amigos reforçam mais, né? Enfim. Sobre o desenvolvimento, né? Para Skinner, o desenvolvimento dessas tendências comportamentais ocorre através da exposição gradual a contingências no ambiente de um indivíduo.
Gostaram da foto que eu pus aqui? A mãe tal filha, né? As duas com notebook, muito parecidas. Mas é isso, né? A criança ela imita tudo que a gente faz. Eu não sei se vocês já viram um comercial. Isso rodou muito na internet, né? Dos meninos, como que as crianças imitam os pais, né? Então, assim, por exemplo, jogava lixo pela janela do carro, aí o filho joga lixo pela janela do carro também. Um sobe a escada rolante e cospe na escada rolante, né? E o menino faz isso também. O outro pega e briga com a cabine telefônica, pega aquele telefone de orelhão, rebenta com ele, e aí o menino imita a mesma coisa, inclusive no mesmo grau de intensidade da fala, né? Então, assim, as pessoas, elas imitam muito, né? As crianças imitam muito os pais, imitam muito os colegas, né? E digamos que ela imite um comportamento que não seja aprovável, né? Que não seja comportamento, como se diz, funcional. Então, o pai está falando mal dos outros, né? E aí o menino vê. E aí o menino começa a falar mal dos colegas, os colegas começam a falar mal de todo mundo. E aí o pai chama a atenção do menino. Aí o menino fala assim, mas pai, eu vi o senhor fazendo. Tá, mas eu não quero que você faça isso. Isso é coisa de gente grande. Fala mal dos outros. Então, assim, o menino ele viu que o pai tá fazendo algo errado, né? Assim, tipo, tá falando mal dos outros, tá fofocando, etc, tá xingando, né? E de certa forma o menino ele vai a tendência é que ele reproduza isso, né? A não ser que ele seja repreendido também, né? Falar assim, não, você não pode fazer isso, você não pode falar mal dos outros, você não pode roubar, você não pode fazer isso nem aquilo. Digamos que essa menina aqui da foto, ela vê que a mãe, bom, provavelmente a mãe, né, ela reforça muito esse comportamento dela já ter acesso à informação, né? Você vê que ela já tem celular, já tem notebook, tem uma estrutura, né? Mas ela tem até um óculos na cabeça, né? Nem sei qual seria a necessidade, pode ser um óculos de brinquedo, enfim. Agora, digamos que essa criança estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Ela estivesse pegando o computador, riscando nele, jogando água em cima dele e tal. Isso não seria reforçado por quem está ali no ambiente, né? Então, a tendência era esse comportamento extinguir. Tá? As crianças imitam umas às outras, né? Meu colega vai para o judô, também quero ir. Meu colega vai para a natação, também quero ir. Né? Em outras palavras, seria mais provável que uma criança imitasse um comportamento se tivesse sido previamente reforçada por imitar outros comportamentos. Isso é interessante também, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas meu filho não me obedece, nunca me obedece. Nunca obedece? O que será que aconteceu assim ao longo da história dele, né? Quais foram as contingências reforçadoras desse comportamento? O que aconteceu, né, para ele ter esse comportamento assim, né, de não obedecer, de não te ouvir, né? Provavelmente ele no momento que era para aprender, né, para desenvolver o repertório comportamental dele, isso teve uma lacuna ali, teve uma falha, né? Então, nós enquanto psicólogos, a gente teria que tentar identificar as consequências, as variáveis antecedentes, ok? Sobre a psicopatologia, né? O Skinner afirmou que todos os comportamentos do indivíduo, incluindo comportamentos patológicos, são aprendidos através desses mesmos mecanismos. Então, comportamento patológico é aprendido, né? Para ele tudo é aprendido. Então, indivíduos com doença mental, eles aprenderam uma resposta desadaptativa ou disfuncional, né?
que leva a consequências aversivas para o indivíduo ou para os outros, e porque essa resposta foi e pode continuar sendo reforçada, né? Então, o problema das psicopatologias seriam comportamentos que foram aprendidos e que são comportamentos disfuncionais, tá? Então, além disso, o indivíduo pode ter sido incapaz de aprender uma resposta adequada a uma determinada situação ou estímulo, devido a um reforço inadequado ou por nunca ter realizado a habilidade de uma maneira que foi reforçada. Então, assim, você pode ter um indivíduo que nunca teve condição de aprender uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Um comportamento mais adequado para aquela situação. Então, assim, digamos, por exemplo, que seja uma pessoa assim que tem um problema de timidez, né? Ela tem muita dificuldade para relacionar com as outras pessoas. Talvez seja porque ela não foi reforçada a lidar com outras pessoas, né? A conversar com outras pessoas. Talvez seja uma questão de autoestima, são várias coisas que a gente tem que avaliar, né? A gente precisa saber justamente dessas variáveis antecedentes aí que regem o comportamento, tá? Uma análise comportamental, né, do Skinner, as pessoas que trabalham com a psicologia comportamental, elas vão verificar a história de reforço desse indivíduo, né, e quais são as tendências do comportamento dele. Então, o conceito de personalidade implica num certo grau de consistência no comportamento do indivíduo, né? Assim, a análise do comportamento postula que as tendências comportamentais consistentes são o resultado de contingências consistentes em situações semelhantes ao longo do tempo, em diferentes situações. Então, digamos que você esteja num ambiente, né, ao longo do seu desenvolvimento, né, seus pais te deram oportunidade para aprender, né, novas experiências, ter iniciativa, fazer suas próprias escolhas, né? Eles incentivaram a autonomia, seus pais conversaram com você, te deram um ambiente rico em leitura, rico em informação, rico em cultura, você participou de teatro, você foi em show de banda de rock, Beatles, você foi em igreja, você foi em clube esportivo, você foi em vários lugares. Então você tem uma visão de mundo assim bem ampliada. Você viajou muito. Isso tudo está contribuindo para que você tenha uma personalidade, né, no sentido de você atuar no seu ambiente justamente por todas essas coisas, por todos esses reforçamentos que você teve ao longo da vida. E é claro que isso você vai levar para o resto da vida, né? Você vai, por exemplo, digamos que você case com alguém, né, que não tem tanta experiência como você, né? Mas é uma pessoa super aberta a novas experiências, isso pode dar muito certo, né? Os conflitos, né, eles podem estar relacionados mais às discrepâncias, né, assim, aos extremos, né? E a questão dos conflitos de comunicação. Mas quando você pega então a análise comportamental, né, e vai analisar as configurações de família, os tipos de relacionamento, né, como que as pessoas lidam umas com as outras, né, na escola, na família, no casamento, enfim, o que a gente tem que fazer é tentar identificar o que é reforçador para aquela pessoa, o que é reforçador para aquele comportamento, né? Então a pessoa fala assim, eu é, eu quero parar de fumar. Beleza. A gente tem que ver o que é reforçador para ele continuar fumando e querer parar de fumar também, né? Tem mulher que para de fumar justamente na época da gravidez, da gestação, né? Ela para de fumar e depois não volta, né? É, então a consequência reforçadora dela era o quê? Que ela queria que o bebê se desenvolvesse de uma forma saudável, né? Então ela não fumou na gestação, ok?
Tem pessoas que a vida toda, né, praticamente, assim, foram muito viciadas em café, né? Eu já tive professores assim que levavam garrafa de café para a sala de aula, assim, super viciado em café, era um café atrás do outro, né? Agora, digamos que isso, se por acaso, né, surgisse algum problema de saúde e ele não pudesse mais, ele, com certeza ele teria que mudar esse comportamento, né? Ele teria que pelo menos extinguir aquele comportamento, né, e diminuir o máximo. Então, a falta de contingências consistentes levaria a um comportamento mais imprevisível. Então, assim, se você não tem um padrão de comportamento, né, que é aprendido ao longo da vida, né? Então, assim, você não aprendeu uma rotina, você não sabe, por exemplo, você levanta, toma banho, vai fazer café, toma café, arruma para sair, vai para o trabalho, volta, né? É, as famílias, de certa forma, têm rotinas, né? Você tem a sua rotina, os seus esquemas de comportamento, né? Mas a falta dessas contingências consistentes, a falta de um padrão, de uma organização, faz com que a gente tenha uma certa dificuldade em prever os comportamentos. Inclusive da pessoa ter uma dificuldade mesmo de se posicionar diante das situações, porque é, ela não ela não acabou não formando esquemas de comportamento. O que seria um esquema de comportamento? Seria uma forma mais adaptada, mais adequada, mais rápida de você agir, né, que você aprendeu ao longo da sua vida. Então, por exemplo, quer ver um esquema de comportamento? É você ter a rota certa que você utiliza todos os dias para ir para sua casa. Então você tem um esquema de comportamento, né? Você passa sempre por aquela rua, né? Você tem uma rotina, você já faz isso até no automático, não é isso? Então você formou um esquema de comportamento. Quer ver um outro esquema de comportamento? Seria você aprender a tocar baixo, né? Não, Abner? Aprender a tocar violão. Então você aprendeu aquele Sim. comportamento, né? Você está condicionado, então, você nem precisa pensar qual nota que você vai fazer, você já faz no automático ali, né? Então, de certa forma, isso te dá uma previsibilidade assim, no comportamento. Esses esquemas de comportamento, basicamente, seriam os ensaios, né? Seriam ensaios. Então, de certa forma, você se condiciona, né, para determinado tipo de comportamento. Você quer ver um outro esquema de comportamento? Digamos que você comece a trabalhar numa empresa que é multinacional, e aí você precisa fazer muitas viagens, espero que não encontre um coronavírus por aí. Mas digamos que você tenha que frequentar aeroportos assim toda semana. Então você vai ter, por exemplo, você vai saber a rotina, né, de chegar lá, fazer o seu check-in, né, despachar a bagagem, ir para a sala de embarque, se apresentar lá para o carinha que está lá na porta, lá te recebendo, entrar no avião, receber as informações lá deles, decolar, saber os procedimentos de segurança e etc. E descer naquela cidade, saber se virar numa cidade desconhecida. Para que você consiga fazer isso de uma forma mais tranquila, inclusive com menos ansiedade, esses esquemas de comportamento eles são formados, né? Então, você ter uma previsibilidade do que fazer em determinada situação alivia a sua ansiedade, né? Te dá mais segurança nas suas atitudes. Tá? Então, os analistas de comportamento defendem ajustes nas contingências como um meio para os indivíduos reaprenderem maneiras adaptáveis e consistentes de responder. Então, a forma de tratamento, né, pela psicologia comportamental, justamente seria isso, né, de você ajustar as contingências. Então, se você tem uma pessoa que tem um problema com uso e abuso de substâncias, né, lícitas, ilícitas, enfim,
E aquela pessoa, às vezes, ela inclusive entrou na droga por uma questão de laço social, né? Relacionamento com as outras pessoas. Então, se você tem isso, o ideal seria que você mudasse as contingências que reforçam esse comportamento, né? Então, talvez mudar de casa, mudar de lugar, né? Mudar os amigos, mudar a rotina, né? Tem pessoas que acabam preenchendo a rotina delas com várias atividades ao longo do dia, que aí não sobra tempo para ela se envolver num vício, se envolver em algum comportamento disfuncional, enfim, né? Então, a terapia comportamental, ela vai envolver o uso de princípios de aprendizado para modificar comportamentos não adaptativos, né? A terapia comportamental concentra-se na aquisição de habilidades necessárias para obter o reforço. Então, digamos que você, né, assim, tem uma certa dificuldade para falar em público. E, mas você gostaria muito de falar em público, ou seja, você gostaria assim de que as pessoas, elas, de certa forma, olhassem para você, assim, com aquele olhar positivo, né, de que, nossa, ele sabe falar, ele fala bem, ele, né, eu posso entregar uma responsabilidade para ele, uma reunião para ele conduzir, que ele vai dar conta, né? Então, o que nós deveríamos fazer? Né? Desenvolver habilidades para que você tenha esse reforço, né? E aí são várias técnicas que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, treinamento de habilidades sociais, né? Para diminuição da ansiedade, para o aumento da assertividade. Assertividade, né? Aquela capacidade que você tem de poder se expressar, né? De expressar opinião, né? De saber dizer não também, isso é muito importante, né? Existem outras técnicas, por exemplo, para que você tenha uma resposta de aprendizado mais adaptativa, por exemplo, a dessensibilização sistemática. Às vezes você passou por uma situação muito complicada, assim, traumática mesmo, e aí você tem medo, por exemplo, de dirigir. Então, você não consegue voltar a dirigir, né, depois de um acidente que aconteceu, mas aí uma técnica seria a dessensibilização sistemática, né? Então você se aproximar desse estímulo novamente, né? Você se aproximar lá do carro, entrar no carro, lembrar onde que está o freio, embreagem, acelerador, onde que está o volante, não precisa nem lembrar, né? Está logo ali na frente, mas a pessoa vai se dessensibilizando, né? Só o fato dela sentar ali, de certa forma você está tirando um pouco aquela sensibilidade dela, né? Isso diminui a ansiedade também. Modificação de fatores ambientais também, para poder promover comportamentos adaptativos, né? Seria uma gerência, uma administração da contingência. Eu estou correndo um pouquinho também, porque faltam poucos minutos para aqui encerrar, tá, gente? Mas vamos lá. Treinamento de habilidades sociais, né? Seria o quê? Técnicas para ajudar as pessoas a adquirirem o reforço social, né? As pessoas, os clientes, eles podem relatar, por exemplo, episódios de solidão, depressão, ansiedade. Então, as habilidades delas estão inadequadas, né, para promover relações interpessoais satisfatórias, né? Então, são pessoas que não conseguem ter um contato visual apropriado, expressões faciais, tom de voz, habilidade de conversação, né? E aí, na terapia, ela vai participar de atividades de dramatização, né, em que o terapeuta vai ajudar essa pessoa a modelar as habilidades apropriadas e depois incentiva essa pessoa a demonstrar essas habilidades. Olha que legal. Então, você tem, por exemplo, treinamento de habilidades sociais para pais, para professores, para é, é, relacionamento conjugal. Então, você tem vários tipos de treinamento. Tem um laboratório de treinamento em habilidades sociais na Universidade Federal de São Carlos. Aliás, São Carlos, né? Eles falam assim, né? E conduzido por uma autora que chama Del Prete,
né? Zilda Delprete. E lá eles têm vários artigos que eles ensinam, né? Eles falam sobre treinamento de habilidades sociais. Inclusive, ela tem vários testes psicológicos de habilidades sociais, IHS, IHS para adolescente, para criança, para casal. Então, é muito interessante, vale a pena você se aprofundar nisso. Tá? Então, as atribuições do mundo real para testar essas novas habilidades são fundamentais para ajudar os clientes a aplicá-las a situações genuínas e obter um reforço social genuíno. Dessensibilização sistemática é mais aplicável a situações nas quais o indivíduo experimenta um nível de ansiedade desproporcional ou disfuncional a um estímulo ou situação. Então, por exemplo, depois de um assalto a um ônibus, aí a pessoa nunca mais quis andar de ônibus, né? Então, o que acontece? Nessa dessensibilização, há um treinamento de relaxamento, né? Os clientes recebem uma série de exercícios para relaxar a mente e o corpo, e o treinamento para relaxamento pode envolver imagens, ensinar os clientes a imaginar uma cena tranquila, uma cachoeira, um caminho bonito, né? E aí, depois ele volta à realidade e tenta trazer aquele sentimento, aquela sensação boa que ele teve enquanto estava imaginando aquelas coisas bonitas, né? Tenta trazer aquilo para a realidade do aqui e agora, né? Então, depois que um cliente se torna adepto do relaxamento, completa uma hierarquia, né, de atividades, o terapeuta conduz os clientes através de cada etapa dessa hierarquia. O cliente tenta manter a resposta de relaxamento no contexto de cada situação de uma lista, e ele vai tentar reproduzir isso na vida real também. Tá? Já a gerência de contingência, né, seria o quê? A manipulação dos reforços e punições para aumentar a frequência do comportamento desejável e adaptável. É claro que isso não é muito fácil, né? Você, por exemplo, tentar modificar o seu ambiente para que haja uma mudança no comportamento ali. Digamos que a sua criança, né, esteja muito triste com a sua casa lá, no ambiente assim, seja muito frio, muito sombrio, né? As paredes todas cinzas, sem graça, sem nenhum enfeite, nada para criança. E você vê que não tem nenhum estímulo, ela não tem brinquedo, não tem nada. E você se pergunta por que a criança tem andado tão triste, né? E tal. Bom, com esse gerenciamento de contingência, a pessoa percebe que ela pode mudar o ambiente dela, talvez deixar ele um pouco mais colorido, né, com alguns enfeites, ou mesmo tentar fazer uma pintura, enfim. Então, quando nós pensamos em gerenciamento de contingência, né, seria a gente manipular as coisas que nos reforçam, né, manipular as punições também. Tá? Então, assim, a retirada de um reforço através de um tempo limite também seria uma forma de gerenciamento da contingência. Então, gerenciamento de contingência seria isso, né? Você manipular os reforços, manipular as punições, né? Manipular ali o ambiente. Né? Então, assim, por exemplo, você recompensar uma criança com um biscoito por comer o jantar, ou oferecer um sistema de pontos, igual a gente usa na escola, né? Olha, se você arrumar seu quarto, você vai ganhar 10 pontos. Né? Isso é uma forma de gerenciar a contingência também, né? Uma forma de modificar a percepção daquela pessoa, daquela criança em relação ao ambiente. Em suma, gente, a personalidade para o Skinner, ela envolve todo o histórico de reforço que a pessoa teve ao longo da vida, como que ela consegue, por exemplo, gerenciar o seu ambiente, suas contingências, enfim. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Tranquilo?